Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de controle. O tema da aula de hoje vai ser estudar os princípios do controle digital. Então nós vamos ver os conceitos iniciais e os modelos aí que nós precisamos conhecer para poder trabalhar a nossa teoria de controle já utilizando sistemas digitais, ok? Então, começando a nossa aula aqui, a gente precisa fazer uma comparação inicial entre os sistemas analógicos que a gente tem estudado aí em controle clássico, para comparar as diferenças básicas entre esses controladores analógicos e os digitais que nós vamos estudar na aula de hoje. A gente está acostumado a ver um controlador analógico, né, trabalhando com sinal de controle em cima de um processo também analógico, tá, e uma malha de realimentação aqui. Isso é o que a gente tem visto até o momento. Se a gente passa a utilizar um sistema digital, que tem algumas vantagens aí na utilização e é mais moderno e mais prático para a gente trabalhar com sinais, nós vemos a presença, além do computador digital, que vai fazer o controle, nós temos aqui dois dispositivos que vão fazer parte desse novo sistema, digamos assim, esse subsistema aqui. Seria o conversor DA, digital analógico, e o conversor AD, que seria o conversor aí que traz o sinal do processo, lembrando que o processo continua sendo um processo analógico, então ele traz o sinal analógico e converte ele para um sinal digital para que ele possa ser então processado pelo computador digital, ok? E esse conversor aqui, o DA, ele faz justamente o caminho contrário, converte o sinal digital de saída do seu controlador digital para um sinal analógico para que ele possa atuar então em cima do seu processo. Tá? Essa é a diferença básica entre os dois sistemas aí. E no que diz respeito ao controle digital, é importante agora a gente poder entender como esse modelo do controlador digital afeta o funcionamento dos sinais aqui da planta. Ele não é exatamente igual a um controlador analógico e as diferenças são as que a gente vai estudar na sequência agora dos slides, ok? Então, se nós começarmos com o conversor DA, que é o mais simples, o digital analógico, para o nosso estudo de hoje, a gente tem que apenas entender que a formação do sinal analógico que vai para o nosso processo é a combinação de sinais ponderados aí para poder formar o sinal de saída. Tá? Então é simplesmente uma mistura, uma combinação de alguns sinais digitais, de alguns bits, formando aí os níveis do seu sinal analógico que vai para a planta, ok? É claro que em disciplinas como processamento de sinais é realizado um estudo bem aprofundado dos mecanismos que são utilizados para compor esse sinal. Como aqui a gente está com o objetivo de entender os modelos para utilização em controle, essa visão geral, essa ideia de como funciona o conversor é suficiente aí para a nossa aula de hoje, ok? O conversor AD ele já é um pouquinho mais complicado porque ele envolve dois passos básicos aí que a gente vai ver no próximo slide: a amostragem e a quantização, ok? São dois processos aí, é uma sequência de passos que é realizada pelo conversor. E dessa forma, por causa dos procedimentos associados à amostragem e à quantização, existe um pequeno atraso entre o sinal analógico que entra e o sinal digital que sai desse conversor. Okay? Vamos lá, vamos entender então esses dois conceitos básicos aí de amostragem e quantização. Okay? A amostragem ela pode ser entendida como o seguinte: imagine que a gente tem uma chave, ok? E essa chave vai abrir e fechar rapidamente. E cada vez que essa chave fecha, ela vem aqui no seu sinal analógico e pega uma amostra do sinal. Vamos supor que ela está sendo fechada aqui, por exemplo. Então você vem aqui e pega uma amostra do sinal, que seria este valor. Depois de um certo tempo, né, ela fecha, abre rapidamente, depois ela fecha de novo. Então depois de algum tempo ela volta a fechar e vai pegar uma nova amostra do sinal. Depois de um certo intervalo de tempo, o processo se repete e o que nós temos, na verdade, é uma coleção desses pontinhos que é o sinal amostrado. Então o conceito de amostragem ele pode ser entendido como a discretização do eixo horizontal aqui ou do eixo X, tá?
A amostragem ela é aplicada em cima do eixo X, enquanto que a quantização, que é uma característica que depende do próprio dispositivo do conversor aqui em questão, ela é o análogo no eixo Y, ou seja, uma discretização no eixo Y. Por quê? O conversor AD ele vai gerar uma saída que corresponde a um conjunto, aí, uma palavra digital que corresponde a um conjunto de bits. Os números, eles podem ser, os valores do seu sinal, eles podem ser representados como uma sequência de números binários. Agora, esses números binários, eles têm uma quantidade de bits, e essa quantidade de bits define a quantidade de níveis que o seu conversor é capaz de identificar. Por exemplo, aqui nós temos um conversor bem simples, é didático, com 3 bits de saída. Portanto, ele só consegue identificar 8 níveis diferentes. E esses 8 níveis compõem aí, então, a resolução do seu conversor AD. E para cada sinal que é amostrado, ao ser amostrado e trazido para o dispositivo, ele vai identificar em qual nível aquele valor se encontra e a partir daí ele emite a palavra digital correspondente ao nível que ele está medindo. Por exemplo, aqui nessa figura, esse valor e esse outro valor aqui, eles estão dentro do mesmo nível. Então eles vão ser identificados pelo conversor como a mesma palavra, ok? Então essa quantidade de bits aqui é a resolução do seu dispositivo e a quantização é justamente a divisão dos valores nesses níveis aqui do eixo Y. Tá? Uma outra coisa que precisa ser colocada aqui também, pessoal, observem que quando a gente está trabalhando com sistemas de controle, para que o sistema possa operar corretamente, é necessário que o sinal ele seja mantido constante, aqui como a gente está vendo, ó, entre os instantes de amostragem. A gente não pode simplesmente retornar o sinal a zero, porque senão você começa a gerar um ruído e você não vai aproximar o seu sinal analógico. Percebe que o sinal analógico aqui ele vai subindo de forma contínua. Uma forma de você aproximar isso é você ir mantendo o sinal constante até o próximo instante de amostragem, quando aí você vai pegar o próximo valor, manter constante novamente. E esse formato aqui serrilhado, esse formato em escadinha, ele significa para a gente, o que é importante lembrar, que o sinal tem que ser mantido constante no último valor em que ele foi lido até o próximo instante de amostragem. Tá? É importante essa observação porque isso traz para a gente um novo elemento, um conceito um pouco adicional aí para a gente poder estudar, que é um dispositivo chamado segurador. Ok? Ele está junto aqui do controlador. E esse segurador, esse elemento chamado segurador de ordem zero, que é o exemplo mais simples aí desses amostradores e seguradores, a função dele é justamente essa. A partir de um sinal analógico, você amostra o sinal e mantém o sinal constante até o próximo instante de amostragem, onde o sinal vai mudar de valor, mas será mantido constante. Tá? Então, se a gente observar essa curva vermelha aqui, isso daqui é o sinal gerado por um amostrador segurador de ordem zero. Tá? Agora, se compararmos com o sinal azul, que seria o original, e um valor médio, que seria o verde, ele está passando aqui pelos pontos médios do sinal que foi segurado, né, para representar aí de fato um valor médio de um sinal analógico aqui, nós vemos que tem uma pequena diferença entre o sinal azul, que é o original, e o verde, que é o valor médio aí em termos do segurador de ordem zero. E essa diferença aqui é aquele atraso que eu havia comentado, que acontece aí entre o sinal analógico e o processo de digitalização do sinal. Claro que outra coisa que também tem que ficar evidente nesse gráfico é que o desempenho do sistema ele é afetado pela taxa de amostragem. A taxa de amostragem é a taxa com que a gente pega as amostras do sinal aqui. Quanto mais rápido ou maior essa taxa de amostragem, né, se nós tivermos intervalos mais curtos aqui, pegarmos mais amostras, nós teremos trechos menores aqui, então a nossa curva digital ela vai se aproximando do valor analógico. Tá? Então é isso que essa mensagem está passando para a gente aqui. Ó. O desempenho do sistema ele é fortemente afetado aí pela taxa de amostragem.
Inclusive em processamento de sinais existem algumas regras aí para os valores mínimos que a gente pode utilizar em termos de taxa de amostragem, ok? Bom, até aqui nós vimos os conceitos básicos aí de amostragem, quantização e a existência do segurador de ordem zero. O que a gente vai fazer agora, rapidamente, é identificar e deduzir o modelo deste segurador de ordem zero, que é o que nós vamos utilizar aí nas próximas aulas, ok? Então vamos lá. Novamente, ó, vamos olhar aqui, a gente tem um sinal digital, um sinal analógico, perdão, nós temos um sinal analógico e nós vamos discretizar esse sinal. Aqui está sendo feito de uma forma bem evidente e didática, onde a gente está fazendo o seguinte: nós estamos pegando esse sinal analógico, estamos multiplicando ele por um conjunto de pulsos, tá? E esses pulsos eles têm uma largura aqui que a gente chama de TW, tá? Essa largura aqui, ó, que ele está chamando de TW, é esse trechinho aqui que eu estou identificando. Se nós multiplicarmos este sinal analógico por um conjunto de pulsos de altura constante e largura TW, nós vamos ter na saída, né, o que ele chamou aqui de f de TW asterisco, esse conjunto aqui, ó, percebam que ele tem a curvatura desses pulsos aqui, acompanha o sinal analógico. Agora, no caso ideal, isso tem que ficar depois evidente também, nós podemos reduzir a largura desse pulso para que ele fique bem estreito. E no limite, nós teríamos aí um conjuntinho de impulsos, aquelas funções delta que nós estudamos já em controle clássico, que é um conjuntinho aí de praticamente pulsos com largura zero. Tá? Isso aqui é um trem de impulsos daquele tipo delta, tá? Que nós vamos trabalhar. Eu estou falando isso para vocês porque a gente já vai ver isso no próximo slide. Okay? Então nós temos que pensar o seguinte: esse daqui são pulsos reais, mas nós podemos depois trabalhar com uma largura de pulso cada vez menor, nos aproximando do caso ideal, que seriam impulsos unitários aí, do tipo delta. Então vamos lá. Nós temos que identificar que esse modelo do slide anterior, esse conjunto de pulsos aqui, ou um conjunto de impulsos ideais, ele pode ser representado desta forma: uma somatória de impulsos, onde esses termos do argumento aqui representam um conjunto de impulsos espaçados no tempo aí de kt. Ou seja, nós temos um determinado delta no instante 0, e depois de kt, ou seja, um t aqui, por exemplo, aqui, nós teríamos um outro impulso. Quando esse k for igual a 2, nós teríamos aqui mais um intervalo de tempo, tá? Então aqui seria 2, t, ok? E aí, assim por diante, nós teríamos 3t, 4t, teríamos vários impulsos aqui, tá? Esse delta de t menos kt representa, dentro do somatório, representa um trem de impulsos, ok? Cada um desses impulsos estaria sendo multiplicado pelo tw, para que a gente possa ter essa largura TW aqui. Como todos eles vão ser multiplicados pelo TW, posso colocar o TW aqui do lado de fora. Ok? E esse f de kt é o valor da função no instante de amostragem. Ok? Em cada instante de amostragem eu venho aqui, pego um valor dessa função, depois eu venho num outro instante de amostragem, pego esse valor, de forma que a ideia é que se esse pulso for muito estreito, isso aqui, essa curvatura não vai existir. Se esse pulso for bem estreitinho, nós teremos aqui praticamente um valor horizontal aqui bem pequeno. Tá? Essa é a ideia por detrás desse conceito aqui, ó, assumindo que a largura dos pulsos TW é pequena, tá? Em comparação com o intervalo t. Então a gente representa esse conjunto de impulsos do sinal amostrado, note que aqui é o f asterisco de TW, é justamente essa saída, nós podemos representá-la desta forma, tá? Como a soma desses infinitos valores aqui, dos impulsos de largura TW multiplicados pela função, ok? Então isso aqui é o modelinho básico inicial do amostrador, que é aquela chavinha que bate, abrindo e fechando, como eu havia comentado, ok? Esse diagrama ele mostra exatamente isso. Como a gente representou o nosso somatório como um TW multiplicado por esta soma aqui, ó, aquela fórmula do slide anterior está aqui.
Nós podemos identificar então um bloquinho com valor TW sendo multiplicado por um dispositivo que modela essa soma que está aqui. E essa soma ela é representada por uma chavinha ideal que abre e fecha, como eu já havia comentado. Então essa chave abrindo e fechando várias vezes por segundo vai me gerar então esse sinal na saída, que multiplicado pelo TW gera o F asterisco de TW, ok? Então esse daqui é o diagrama que compõe aí para a gente o amostrador ideal, onde a gente vê claramente a parcela que depende do TW e uma parcela que não depende dessa largura de pulso aqui do sinal de amostragem, ok? No próximo slide aqui da sequência, agora a gente vai começar a identificar as características que vão permitir a gente modelar o segurador de ordem zero, ok? Então, se a gente for trabalhar com um modelo ideal do amostrador, onde o TW seria igual a 1, tá? Temos que só prestar atenção nisso, pessoal. O TW tem que ser igual a 1 para ser um amostrador ideal. Então aí nós teríamos aqueles impulsos unitários como eu havia comentado. E dessa forma, na saída, nós teríamos os valores aqui, onde nós temos que segurar os valores por um determinado intervalo de tempo antes do próximo instante de amostragem, ok? Então assim, ao multiplicar esses dois sinais, o analógico e o trem de impulsos, nós temos valores discretos que temos que manter aí constantes entre os instantes de amostragem. Se a gente lembrar dos conceitos de controle clássico, esse sinal que parece uma escada aqui, ele é uma sequência de funções do tipo degrau. E a amplitude de cada degrau desses aqui é justamente o valor do F no instante de amostragem, ou F de KT. Okay? Então, vamos modelar justamente o que seria essa sequência de degraus, partindo do seguinte conceito, que nós já estudamos, a resposta impulsiva. Ok? Tá? A partir se a gente olhar essa figura, um impulso, que é esse sinal aqui, aplicado a esta função, produz um pequeno degrau desses aqui. Então, se nós lembrarmos que a resposta impulsiva, que é justamente a saída para uma entrada de impulso, ela corresponde à transformada inversa de Laplace da função de transferência, isso é um conceito que nós já vimos, né? Se nós fizermos a transformada de Laplace deste pequeno sinal aqui, de um desses degraus, nós teremos justamente a função de transferência do segurador de ordem zero, já que esse pequeno degrau é a saída ou a resposta a uma entrada do tipo impulso, ok? Então vamos lá. Se nós fizermos a transformada de Laplace de um desses degraus, que é um degrau no formato h de t menos t, né, eu peguei aqui para um instante 1, né, que seria o primeiro degrau que aparece aqui na curva, né, de saída. Fazendo a transformada de Laplace aplicando a propriedade de deslocamento do tempo, nós encontramos esse resultado aqui, ok? Tá? Basta dar uma revisada lá nas tabelas de transformada de Laplace, a propriedade de deslocamento no tempo e verificar como a gente faz a transformada de um degrau unitário quando ele está deslocado no tempo. Tá? É a transformada do degrau, que é 1 sobre S, e aí multiplicado pela transformada multiplicada por uma exponencial de atraso, que é e elevado a menos t, no caso esse valor que está aqui. Okay? Então esse modelinho, essa transformada básica que a gente obteve aqui, ela corresponde ao nosso modelo do segurador de ordem zero. Tá? E aí nós temos então a modelagem completa do computador digital que a gente obtém com dois elementos em cascata. O primeiro é aquele amostrador ideal que nós utilizamos aí agora há pouco, né? Nós fizemos a dedução, né? Nós tiramos o TW para transformar ele num amostrador ideal, e um segurador de ordem zero que tem esta função de transferência aqui que nós vimos aí no slide anterior, que corresponde aí a um degrau deslocado de um certo intervalo de tempo, ok? E esses dois dispositivos compõem aí o nosso computador digital que utilizaremos nas próximas aulas, tá ok? Bom, nossa aula encerra por aqui, agradeço aí a participação de vocês e até a próxima.